Você já perdeu horas tentando entender por que que o seu banco de dados de produção está diferente de um ambiente de não produção? Ou já teve aquele momento de pânico ao perceber que uma alteração manual deu errado? Eu vou te mostrar por que que as migrações são tão essenciais no seu projeto. O motivo número 1 é o versionamento do banco de dados. Toda alteração que você faz, ela fica registrada no código, como se fosse um commit do Git. Você tem um histórico completo de mudanças, o timestamp dessa mudança, e dependendo dos casos, você consegue até colocar o autor de cada alteração. Você tem uma documentação automática, tanto registrada em código, quanto na tabela do banco de dados. O motivo número 2 é a consistência entre ambientes. Você consegue ter o mesmo esquema do banco de dados garantido, tanto em produção, quanto local, quanto desenvolvimento, stage, ou quantos ambientes você tiver. Você não vai ter surpresa na hora do deploy com tabelas faltando ou com código que foi copiado e colado de maneira errada. Você pode ter times inteiros trabalhando com a mesma estrutura de dados. O motivo número 3 é a automação no deploy. Você consegue fazer com que o comando da migração rode num CI, numa pipeline de CI ou de CD, e migre as alterações automaticamente depois de mergear uma pull request. Toda vez que fizer o deploy, executa o comando de migração para ver se existem migrações a serem aplicadas. Então você não precisa rodar nenhum comando manual na hora de fazer deploy, e isso te garante, mais uma vez, a consistência entre os ambientes. O motivo número 4 é um rollback seguro. Cada migração tem o seu plano B. Se você precisar voltar para versões anteriores, você consegue. Você não precisa manter sempre a última versão. E você também não precisa criar novas versões para arrumar os erros anteriores, tá certo? Além de tudo isso, você consegue ter uma recuperação rápida sem perder os seus dados, caso você precise mexer lá nos seus ambientes de banco de dados. Eu vou te dar um motivo bônus aqui, que é o número 5, que é a colaboração em equipe. Todo mundo vai estar desenvolvendo no mesmo padrão, seguindo as mesmas regras de carries para o seu banco de dados. Você pode ter revisão entre as pessoas também, seguindo os mesmos padrões que essa migração exige. E também você consegue identificar conflitos executando essas migrações em um outro banco de dados, pode ser de um colega seu do trabalho e tudo mais, e ver se ele vai dar algum problema no banco que ele já está rodando. Caso alguma alteração tenha que ser feita na tabela e não vai dar certo, ele vai te mostrar um erro. Então, é muito interessante. E aí, você ainda tem dúvida se você deve utilizar migrações ou não no seu projeto? Me segue aqui no meu perfil para mais dicas de arquitetura, mais dicas de boas práticas. E também deixa nos comentários, conta para mim se você já usa migrations na sua empresa, nos seus projetos, ou se você vai começar a utilizar depois desse vídeo.